É praticamente impossível você ser 100% organizado ou produtivo. E eu acho que ninguém é assim, para falar bem a verdade. Então a minha intenção com esse vídeo é te dar um guia o mais completo possível do que é uma produtividade normal, honesta, para uma pessoa comum, como eu e você. Minha intenção é passar por algumas partes das ideias que melhor me ajudaram nos últimos 15 anos, 11 anos, porque eu comecei a estudar esse assunto em 2015, então são 11 anos. E eu sou, só a título de compreensão, eu sou empresário, eu também presto consultoria para empresas, eu também tenho 3 filhos pequenos, eu trabalho em casa. O modelo do meu negócio é o One Person Business, é um negócio de uma pessoa só. Então eu posso te garantir que eu sou extremamente ocupado. E ainda assim eu percebo que eu consigo produzir uma quantidade de coisas, de entregas e de resultado que é interessante para a minha realidade. E eu devo isso a todo o meu estudo de produtividade, que é mais ou menos o que eu quero te passar aqui. Então a gente vai começar com a primeira ideia, que vem do livro A Única Coisa. Eu já falei muito desse livro aqui para quem me acompanha. A ideia da única coisa é que existe uma única coisa que faz todo o resto ser mais fácil ou desnecessário. E eu vou tentar sempre transitar entre uma ideia abstrata, igual essa daqui que eu estou te trazendo, e uma forma concreta de você colocar ela no seu dia. Como você aplica isso na sua vida, na sua rotina verdadeira. E eu penso que a ideia da única coisa, a melhor tradução dela para mim, ela tem 2 polos, o polo macro e o polo micro. No polo macro é que existe algum projeto que é o mais importante de todos para você. Eu me lembro de uma vez, estava conversando com meu pai, falando para ele que eu estava em dúvida do que focar, porque eu tinha vários projetos em andamento ao mesmo tempo e estava complicado pensar e decidir qual deles eu queria levar mais longe. E aí meu pai me disse que uma vez o velho da van fez uma entrevista falando que ele sempre teve vários negócios, mas ele sempre conversou com a mulher dele que o que ganhava o coração dele era a van. E aí, independente do que você pense do velho da van, a questão faz muito sentido, porque existe sempre uma única coisa que ela tem muito mais valor para você do que todo o resto. E eu acho que é um trabalho da nossa vida encontrar essa única coisa no ponto macro. E para mim, a minha empresa com isso aqui que eu faço, que é produzir conteúdo, é dar cursos, é ter as minhas escolas, é para mim a minha única coisa desde 2018. E 2018 foi a segunda vez que eu li esse livro, inclusive, que se chama A Única Coisa, e que me ajudou a focar sempre em algo macro mais importante. Mas também tem o lado micro. Todo dia, então todos os dias que você acorda, eu percebo que existe uma única coisa que é mais importante do que todo o resto. Só me desculpar, eu tô com o nariz bem ruim. Eu quase não consegui gravar esse vídeo por causa da minha gripe, mas aqui estamos, né? Então, existe uma única coisa todo dia que ela é mais importante do que todas as outras e que ela torna todas as outras de fato ou mais fáceis ou desnecessárias. Então todo dia que você acordar, você pode se perguntar qual é a única coisa deste dia. Curiosamente, se você tem um trabalho parecido com o meu, você vai ver que existe uma coisa, como produzir um vídeo, que ela todos os dias é a única coisa. Então produzir um vídeo torna tudo sempre mais fácil ou desnecessário, porque cada vídeo do YouTube é um vendedor que eu tenho. Então ele melhora toda a minha comunicação, ele melhora a minha venda, ele ajuda meu comercial, ele ajuda no atendimento, ele ajuda no posicionamento da minha marca. O vídeo do YouTube é uma das coisas mais importantes que tem e quase sempre ele é a única coisa, né? À toa que eu tô aqui mesmo gripadão, gravando, e você sabe, gripe para homem é pior do que parto para mulher, né? Então é um negócio complicado. Existe uma segunda ideia muito importante, na minha opinião, que é a ideia do comece pelo mais difícil. Existe um livrinho bem pequenininho chamado Comece pelo Mais Difícil. É do Brian Tracy, se eu não me engano, e essa tese ela é super simples. É melhor você começar o seu dia fazendo aquilo que é mais difícil por 2 razões. Primeiro, esse negócio, fazendo ele no começo do dia, todo o resto do dia vai ser mais fácil. Segundo, se você não fizer ele no começo, você vai passar o dia pensando naquilo e isso vai fazer com que você esteja sempre com alguma coisa tomando parte da sua mente e isso vai te cansar muito mais do que o normal. Então, é muito mais interessante para a sua produtividade você começar pelo mais difícil. E existe uma segunda, e essa ideia eu acho que ela casa muito com a ideia da única coisa, porque geralmente a única coisa é o mais difícil. Não geralmente, mas muitas vezes é. Porque é aquele trabalho importante que você está deixando para depois, aquela atividade chata, é alguma coisa que tem um impacto real nos teus resultados, na tua vida pessoal, nos teus negócios. E falando em vida pessoal, aí me vem uma terceira ideia muito importante,
Essa ideia eu concluí sozinho, eu não sei se ela é verdadeira 100% ou não, mas é de que não existe uma separação entre a vida pessoal e profissional. Se você se considerar uma pessoa inteira, integral, você vai parar para perceber que ler é parte do seu trabalho, cuidar da sua saúde é parte do seu trabalho, estar bem com a tua esposa é parte do seu trabalho, cuidar dos seus filhos é parte do seu trabalho. Por quê? Porque tudo isso interfere no seu trabalho. E se você sai do trabalho, cheio de coisa do trabalho, para chegar em casa, você não dá atenção para teus filhos, não dá atenção para tua mulher, não consegue fazer suas coisas direito porque você não está bem no trabalho. E se a tua saúde está ruim, você vai pior no trabalho. Então, essa integralidade, se considerar uma pessoa integral, faz toda a diferença para você conseguir ser produtivo pensando não só em resultado profissional, mas colocando toda a tua vida pessoal para potencializar o teu resultado profissional sem se separar desses dois âmbitos, pessoal e profissional. E aí, nós vamos para uma quarta ideia que eu acho muito importante, que é a ideia da produtividade lenta. Essa ideia do Cal Newport, eu vou te trazer uma outra ideia dele em seguida, mas a ideia da produtividade lenta, para mim, ela pode ser resumida de uma forma muito simples. Nós precisamos repensar o lapso temporal pelo qual nós julgamos as coisas. Basicamente, você superestima o que você pode fazer no curto prazo e você subestima o que você pode fazer no longo prazo. É aquela velha história. Se você for todo dia na academia um pouquinho, no dia você não vê grandes resultados, mas vai todo dia durante 10 anos. Se você comer chocolatinho todo dia, vai comendo durante 10 anos para você ver o que acontece. Então, todo exagero pequeno hoje pode acabar levando a algo muito ruim depois, e todo bom hábito hoje, que não dá nenhum resultado agora, pode se transformar em algo muito valioso depois. E a ideia da produtividade lenta é você parar de se jogar nesse ritmo frenético do mundo atual, dessa sociedade do cansaço, como diz o Byung-Chul Han, onde as pessoas basicamente ficam se autoflagelando para serem cada vez mais produtivas de uma forma desumana, o que faz com que, além de você não conseguir ser produtivo coisa nenhuma, você vai ter burnout, vai ter estresse, vai ter ansiedade, vai ter depressão. O mundo moderno gera uma série de doenças porque a gente quer as coisas cada vez mais rápido. E eu tenho a teoria de que é o avanço da tecnologia que faz com que isso modifique principalmente esse âmbito da nossa cabeça, que é a ansiedade. Antes você tinha que fazer comida, sempre. Agora você pode pedir uma comida, então você não tem trabalho. E agora você pode pedir, a depender de onde você mora, uma comida que chega em 15 minutos. Antes eu tinha que fazer uma página de vendas em uma semana, agora eu faço ela em 2 horas com a inteligência artificial. Quanto mais a tecnologia avança, mais rápido eu consigo as coisas, parece que isso modifica o meu julgamento. Mais rápido eu também quero todas as coisas, mesmo aquelas que não dá para conseguir muito rápido. Então a gente parece não saber fazer muito bem essa diferença entre as coisas que se consegue rápido e as coisas que se consegue devagar. Então eu acho que a ideia da produtividade lenta é uma blindagem para nos proteger desse ritmo frenético do mundo atual, que inclusive existe um livro bem legal chamado Daily Rituals, que é um livro sobre os rituais de pessoas criativas, filósofos, escritores, pintores, artistas no geral, enfim. E ele mostra que as rotinas desses caras eram as mais variadas. Só que hoje, se a gente abre a internet, a maior parte das vezes que a gente for ver algo de produtividade, é uma rotina meio de atleta. Acordar cedo, trabalhar certinho naquele horário, ter horário todo determinado para todas as coisas. E honestamente, eu nunca conheci ninguém que é realmente tão preciso assim com os seus horários. Porque a vida acontece, os imprevistos chegam e você não tem escolha, senão abrir mão de várias coisas e ser um pouquinho desorganizado e um pouquinho improdutivo. Então acho que a ideia da produtividade lenta é a ideia de você fazer as coisas num ritmo natural e mudar a tua percepção de tempo para uma coisa que eu acho que é real. Você não planta uma semente hoje e amanhã já tem o fruto da árvore. Planta uma semente, rega e nasce, aí vira uma árvore, daí a árvore tem folha, daí a folha vira fruto e por aí vai. E aí nós temos uma ideia consecutiva, acho que é a quinta ideia desse vídeo, que é a ideia também do Cal Newport de trabalho focado. Basicamente, o Cal Newport chega à conclusão de que as habilidades mais valiosas que existem, elas exigem trabalho focado. Você conseguir se concentrar numa única coisa, totalmente, sem se desviar, sem desviar a tua atenção. Curiosamente, eu acho que essa ideia vai se provar cada vez mais verdadeira, por quê?
porque as pessoas vão ficar cada vez mais distraídas. Então quem for capaz de trabalho focado será cada vez melhor do que os outros, porque ele vai ter cada vez menos concorrência, as pessoas vão ficar cada vez piores comparadas a ele. E de fato eu concordo com o Colin Porter de que algumas das principais habilidades profissionais que existem só podem ser desenvolvidas se você for capaz de focar em alguma coisa. Focar na hora, assim, não é o foco lá dos 10 anos da sua vida, não é a única coisa. É assim, eu sentar aqui e ler um livro por 1h30 sem mexer no celular. Eu sentar aqui e fazer um trabalho no computador sem abrir 200 abas e ficar me desviando minha atenção. É eu sentar aqui para fazer alguma coisa sem ficar atendendo mensagem no WhatsApp sem parar e interrompendo meu trabalho. A ideia do trabalho focado é você conseguir ter algum horário do seu dia para você se concentrar 100%. Me lembrei que no livro A Única Coisa existe a simples ideia dos blocos de tempo, que são 4 horas do seu dia focadas para você fazer aquela única coisa que é a mais importante de todas. A gente pode trazer essa ideia para a nossa vida de forma muito simples. Pode ser 4 horas, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, mas colocar blocos de tempo para você fazer somente aquela atividade ou aquele tipo de atividade é fundamental. Do mesmo jeito que eu tenho um bloco de tempo para responder as pessoas que me chamaram no WhatsApp, eu não fico respondendo o dia inteiro. Tem gente que vai ver, conversa comigo, demora alguns dias para responder. Por quê? Porque não coube no meu bloco de tempo do dia anterior eu responder aquela pessoa. Eu acredito que a ideia do trabalho focado ela é fundamental para você conseguir ficar bom nas coisas. E aí, por último, que eu queria trazer... Bom, eu acho que é um guia curto, né? Se você quiser um guia mais completo, 1 hora, 2 horas, me fala aí nos comentários, né? Mas por último, eu acho que uma coisa muito importante para você conseguir ser produtivo é você olhar para a tua vida e conseguir determinar a hierarquia das coisas. Porque sem hierarquia você não consegue dizer não. Então, por exemplo, eu acredito que existe uma hierarquia muito simples. Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, o trabalho em terceiro lugar. E o estudo e a saúde apoiando a minha vida nesses 3 âmbitos. Então, se Deus em primeiro lugar, a primeira coisa do meu dia deveria ser sempre rezar. Se a família em segundo lugar, eu jamais deveria tirar o tempo com meus filhos ali na hora da janta, ali no almoço, no café da manhã, para ficar no celular fazendo coisa de trabalho. Eu percebo, inclusive, que não são esses momentos que eu perco com meus filhos no celular que fazem eu fazer mais dinheiro ou o meu trabalho melhorar. Nunca foi. Então isso é só uma ilusão que a gente tem. Então, se Deus é mais importante, começa o dia por ele. Se a família é o segundo lugar, todas as outras decisões da minha vida são pautadas pelo bem da minha família. E se a saúde e o estudo viabilizam o trabalho e a minha vida em família e até a minha energia para conseguir acordar e rezar, então eu preciso ter algum momento do meu dia para cuidar dessas 2 coisas. Um pouco para ler, um pouco para cuidar da minha saúde. E eu acho que isso resume um pouco da ideia que eu queria te trazer nesse vídeo. Se te interessa ir mais fundo nesse assunto, deixa nos comentários, eu faço um guia mais longo, mais detalhado de cada um dos pontos e até trago outros tópicos. E se você quiser aprender a construir um negócio de uma pessoa só, o One Person Business, eu tenho a única escola do Brasil sobre isso, estou fazendo um workshop um sábado de manhã para te ensinar em 3 horas a construir esse modelo de negócio, trabalhar sozinho de dentro da sua casa. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto!